Bom, pessoal, retornando à aula anterior, nós entramos já no processo das vias energéticas, conhecer essas vias onde faz a produção de ATP em si, que é a nossa molécula energética. Nós vimos que a nossa quantidade de ATP é suficiente para realizar o processo de contração, por exemplo, é muito pouca, né? Então, nós precisamos sempre estar um processo de quê? De renovação, de produzir mais ATP, mais energia, que é realmente aquela molécula que a gente utiliza. Tá? Então, nós vimos na aula anterior sobre o sistema ATP-CP, ou adenosina trifosfato e creatina fosfato, aonde ela tem um sistema de acoplamento. Tá? Ou seja, o ATP, quando é quebrado, ele libera energia, tá? Assim como a creatina fosfato. E após essa quebra do ATP, aonde ele vai se transformar em adenosina difosfato, ou seja, 2 ATPs, dois fosfatos, ele vai receber depois esse fosfato quebrado, tá? Liberado pela creatina fosfato, renovando de novo, fazendo um acoplamento, tá? E transformando em adenosina trifosfato novamente, tendo à disposição. Tá? Nós vimos também que esse sistema, ele também se chama anaeróbica alática. Se é anaeróbica, eu não estou utilizando oxigênio para produzir energia. Se eu tenho já alática, é porque eu não estou produzindo ácido lático ou lactato. Tá? Ou seja, nós temos uma via energética rápida. Aquelas moléculas de ATP e creatina fosfato já está ali dentro da célula à disposição. Tá? Então, nós não precisamos de uma cadeia fisiológica, bioquímica, para transformar esse ATP. Já está à disposição. Mas essa energia nós vamos utilizar em ações corporais, ações fisiológicas de até 10 segundos. Tá? Então, aí nós entramos na nossa segunda via energética, que a gente vai continuar a produzir mais energia. O nosso corpo precisa se manter. Então, o nosso corpo, precisamente, ele vai utilizar a quebra da glicose nesse momento. Ela se chama glicólise anaeróbica, ou seja, eu vou quebrar a glicose sem a utilização de oxigênio. Ela também se chama anaeróbica por não utilizar oxigênio, e lática. Aqui eu já vou o quê? Produzir o ácido lático, tá? E depois, mais no final, da parte final da aula, a gente vai ver essa via oxidativa, ok? Então, pessoal, aqui nós vamos entender o porquê esse metabolismo anaeróbico, chamado glicólise anaeróbica. Olha só, ele não utiliza oxigênio, tá? 2 moléculas de ATP, que são produzidas, que são geradas através de quê? Da quebra da glicose, tá? Convertida em lactato. Bom, às vezes vocês devem ter ouvido uma aula, em um vídeo, ou leu de algum livro, principalmente livros mais antigos, pessoal, que o lactato ou o ácido lático, ele é um precursor de quê? Ele é um precursor de fadiga, tá? E, na verdade, o lactato, pessoal, ele é um sal produzido, é um sal energético produzido através da fermentação láctea, ou seja, nós produzimos, tá, o lactato principalmente com a quebra de glicose e glicogênio, tá, ok? Sem a utilização o quê? De estoques de oxigênio. Então, nós vamos converter essa glicose em lactato. Ah, professor, mas e a fadiga muscular? Não, ele está envolvido no processo. Mas quando eu chegar na parte do sistema oxidativo, vocês vão entender que ele não é o principal fator, tá? Ele apenas está o quê? Paralelo, é um subproduto, tá certo? É um sal energético que você mais utiliza, por exemplo, no processo de recuperação. Você tem as suas atividades durante o dia a dia, né? Principalmente fora da pandemia, ok? Não aguento mais essa palavra de pandemia, mas eu tenho que falar. Antes da pandemia, você tinha uma vida mais ativa, né? Espero que tinha, tá certo? Essas atividades, acordou cedo, trabalhou, estudou, não sei, fez tarefa aí da atividade residencial, enfim, você utilizou, desgastou o seu corpo, produziu, de certa forma, esse ácido lático, tá? E à noite, na recuperação, pessoal, quando você está no descanso,
você vai começar o quê? A utilizar essa reserva energética, tá bom? Na recuperação, que é muito importante, tá ok? Então, o ácido lático ele não é o principal fator de fadiga, tá certo? Mas ele é paralelo, ele é um subproduto, sim, ele está envolvido, tá bom? Mas ele não é causador da fadiga celular, tá? Bom, então, pessoal, de uma forma, de um esquema, aqui resumindo a parte da glicólise anaeróbica, tá bom? Então, a glicose ela é convertida na quebra da glicose, tá? Nós vamos produzir, vai requerer, aliás, ele vai tudo para produzir energia, pessoal, nós precisamos gastar energia. Então, ele vai quebrar, ele vai precisar de 2 ATP para quebrar, tá? Para converter. Então, quando eu utilizo a segunda via energética, eu estou precisando gastar 2 ATPs, mas eu vou ter um produto final de 4 ATPs. Então, ou seja, se eu produzir 4, tá? Eu gastei 2, então eu tenho um rendimento energético de 2 ATPs, tá? Eu também vou produzir 2 NADH, tá? Daqui a pouco eu vou entrar nessa parte, o que é esse NADH, tá bom? É um nome maravilhoso, niacina, dinucleotídeo, hidrogênio, tá? Não se preocupe, só cai sigla nas provas, tá bom? Então, pessoal, eu vou produzir 4 ATPs, 2 NADH, tá? E vou converter em 2 piruvato ou ácido pirúvico, tá? Com 2 lactatos também, ácido lático, tá certo? Então, esse é o esquema resumido, tá? Da glicose anaeróbica, ok? Bom, agora nós vamos entrar, pessoal, no sistema aeróbico oxidativo. O nosso organismo, ele precisa produzir energia o tempo inteiro, só porque certas vias energéticas, elas vão ser saturadas, tá? Então, nós precisamos de uma outra via energética com oxigênio para também dar continuidade na produção energética, porque a gente satura as outras vias energéticas, tá? As 3 funcionam ao mesmo tempo. Aí a demanda que você utiliza energia é que vai ter o quê? O percentual de utilização de alguma, tá? Por exemplo, se você está dormindo, tá bom? Descansando, você vai ter uma predominância de uma via energética. Agora, vamos supor que você vai começar uma atividade doméstica aí, uma faxina, né? Que vai gastar muita energia, então vem outra via energética com mais predominância que utiliza o quê? Que produz mais ATP para você, ou seja, mais energia à disposição, tá? Então, aí nós vamos entrar no nosso sistema aeróbico, tá, ok? Ou oxidativo, também chamado de quê? Respiração celular, tá? Então, nosso sistema aeróbico, pessoal, o objetivo principal dele, produzir energia. Para isso, nós vamos ter o quê? Ou seja, degradação de glicídios, que é carboidrato, gorduras e aminoácidos, tá? Utilizando o oxigênio, ok? Então, nossa respiração celular ou sistema aeróbico, ele é composto por 3 etapas. A glicose aeróbica, ou seja, quebra de glicose com oxigênio, o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico ou tricarboxílico, tá? E o nosso sistema de transporte de elétrons, ou simplesmente cadeia respiratória. Aí, essas nomenclaturas, pessoal, depende da literatura que você esteja lendo. Tá? Mas eu gosto de falar todas aqui, para depois, quando você estiver estudando, tá bom? Você não fica perdido nessa nomenclatura, tá? Então, vamos ver cada uma aqui, tá bom? A parte da reação molecular, bioquímica, dessas vias energéticas, dessas etapas, né, dessa terceira via energética, que é a respiração celular. Então, vamos lá, pessoal. Na glicose, nós vamos ter a quebra da glicose, correto? Então, para quebrar a glicose, essa glicose vai ter que penetrar na célula na forma de glicose fosfato. Ou seja, a glicose entrou, ela já vai se ligar a um fosfato. O fosfato já está lá na célula, tá? E ela acaba sofrendo essa degradação. Com essa degradação celular, pessoal, dentro da célula, tá? ali na matriz mitocondrial, precisamente, nós vamos ter uma formação de 2 ácido pirúvico, tá? Mais NADH, mais
hidrogênio. Agora vamos entender o que significa esses NADH. Vamos lá, pessoal. Para começar, NADH, NAD-OFAD são enzimas oxidativas. Tá? Olha o microfone aí, pessoal. Olha o microfone. Ok? Então, pessoal, nós temos o quê? Olha só. Nós precisamos de enzimas oxidativas, tá? Dentro ali da nossa mitocôndria, que é onde se faz mesmo a respiração celular, onde que acontece a maior produção de ATP, ou seja, de energia, nós precisamos de enzimas, aquelas enzimas para fazer transporte, tá? Então, essas enzimas são chamadas de NAD e FAD, tá certo? Elas transportam moléculas de hidrogênio, ok? Agora, vamos pensar o seguinte, por que esse hidrogênio está ficando solto, tá? Na nossa célula? Então, pessoal, quando a gente utiliza transformação, produção de energia, tá bom? A base do oxigênio, a gente acaba quebrando o quê? Moléculas de água, tá? Então, quando você pega H2O, água, e você utiliza muito oxigênio para produzir energia, você acaba liberando na célula o quê? Hidrogênio, tá? Esse é o principal fator da fadiga celular, da fadiga muscular, da fadiga geral da célula, tá? Excesso de hidrogênio, ok? Então, vamos pensar o seguinte, o que uma molécula de hidrogênio causa? Vamos lá, no Sol, a maior quantidade de molécula que tem é de hidrogênio, tá certo? Quando você está fazendo, por exemplo, um esforço, tá? Naquela parte, na sua atividade doméstica, lá no seu trabalho, onde você está exigindo muito da sua parte muscular. Quando você entra em fadiga, por exemplo, qual a temperatura do seu músculo? Está o quê? Quente, né? Então, ela aumenta a temperatura. Ela aumentou a temperatura porque aumentou a atividade celular, tá certo? Aumentando essa atividade celular, pessoal, consumindo muito oxigênio, a sua temperatura vai aumentar. Excesso de hidrogênio causa maior acidez. Então, a célula vai ficar mais ácida, tá certo? E você vai ficar mais desidratado, porque você está utilizando muita molécula de água. Você não está transpirando demais? Você está utilizando muita molécula de água, né? Você está gastando muito oxigênio. Então, nós entramos num processo de quê? Formação de muita molécula de hidrogênio solta na célula, tá? Por isso que nós vamos originar 2 ácidos pirúvicos, tá bom? Nós vamos também utilizar NADH, tá bom? Então, o NAD é uma enzima oxidativa transportadora de quê? Molécula de hidrogênio. E nós vamos também liberar mais uma molécula de hidrogênio. Por quê? Nós estamos produzindo energia utilizando oxigênio. E o oxigênio ligado à água vai liberar o quê? Molécula de hidrogênio, tá? Mas vamos lá. Aqui é só a primeira etapa, tá? Aqui, então, pessoal, tem um resumo aonde a glicose, tá? Ela vai fazer o quê? Na quebra da glicose, nós vamos ter um consumo para fazer esse trabalho de 2 ATPs, tá? Então, nós vamos originar 2 ácidos pirúvicos, mais 4 moléculas de hidrogênio, tá bom? Na produção de 4 ATPs, tá? Aí começa o papel das nossas enzimas oxidativas, aonde o NAD, que já está lá na célula, já está lá na mitocôndria, vai o quê? Começar a transportar hidrogênio. Porque, qual que é o meu sistema? Como é que se chama o meu sistema? Sistema aeróbico. Aeróbico eu utilizo o quê? Oxigênio, tá? Então, eu preciso ter a ação de quem? A ação das minhas enzimas oxidativas, tá certo? Então, o rendimento energético, pessoal, nós vamos produzir 4 ATPs, tá bom? Na primeira etapa, que é a glicose aeróbica, e nós vamos gastar, nós vamos consumir 2 ATPs. Então, o rendimento na primeira etapa da respiração celular. Eu estou rendendo, tá, positivamente 2 ATPs, ok? Mas nós estamos o quê? Na primeira etapa, falta 2. Continuando.
tá? Na equação geral da glicose, tá bom? Então, na tela aí vocês têm o quê? C6H12O6 é o quê? Glicose, né? Então, nós fizemos o quê? A produção de 2 ATPs. Então, quando eu quebro a glicose e formo 2 ATPs, pessoal, nós temos a liberação, tá bom? De 2 fosfato, ficou solto, e mais 2 NAD, né? Então, a parte final da conversão da primeira etapa, nós vamos produzir 2 ácido pirúvico ou piruvato, né? Nós vamos produzir 2 moléculas de ATP, nós produzimos 4, mas utilizamos 2, correto? E mais 2 NADH. Tá? Então, essa é a primeira equação, primeiro resultado da primeira etapa. Né? Agora, nós vamos por uma parte chamada cristas mitocondriais, onde nós vamos acontecer o quê? O nosso ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Né? Onde nós vamos ter, pessoal, esse ácido pirúvico produzido através da glicose vai entrar na onde? Na matriz mitocondrial, reagindo com uma outra enzima, chamada o quê? Coenzima A. Tá? Então, quando esse ácido, pessoal, ele penetra dentro de uma matriz lá na mitocôndria, e essa matriz ela já tem a parte ácida dela, já tem enzimas, tá bom? Que ela vai começar a converter essa molécula, tá bom? Então, nós vamos ter o quê? Essa reação com essa enzima, com a enzima A, e nós vamos produzir acetil-CoA, ou chamado de quê? Acetil-coenzima A. Né? Então, essa acetil-coenzima A, pessoal, nada mais, nada menos que foi o quê? Esse ácido pirúvico convertido por uma outra enzima, tá bom? Que vai produzir, transformar numa outra enzima à base de energia, chamada de acetil-coenzima A ou acetil-CoA. Tá? Então, pessoal, nós vamos ter também a participação de outro NAD. Então, mais enzimas oxidativas. Agora, olha aqui essa parte dessa equação aqui, pessoal, aonde o que a gente está começando a produzir? Gás carbônico ou dióxido de carbono. Tá? Isso aqui já é um processo que eu tenho que começar, meu corpo tem que começar a fazer o quê? Um processo de... Só um minuto. Um processo de renovação de oxigênio, porque eu estou produzindo muito dióxido de carbono. Eu estou gastando muito oxigênio, gastando muita água. Então, está liberando o quê? Dióxido de carbono. Tá? E mais hidrogênio. Então, aí eu preciso entrar... Olha só, essa aqui é a parte resumida, tá bom? Do ciclo de Krebs, onde eu estou produzindo 2 moléculas de gás carbônico, tá bom? 3 NADH e 1 FADH. Olha a participação do FAD aí, uma outra enzima oxidativa, tá bom? Que transporta hidrogênio. Eu também vou produzir 4 ATPs, tá bom? No ciclo de Krebs, mas eu vou utilizar 2 ATPs de consumo, tá bom? Então, eu vou ter um rendimento energético de 2 ATPs também no ciclo de Krebs. Então, nós tivemos 2 ATPs na primeira etapa, glicose aeróbica, tá? No ciclo de Krebs também mais 2. Até o momento eu tenho 4 ATPs de rendimento energético a partir de uma molécula de glicose, somente uma, tá bom? Então, pessoal, aí nós vamos precisar agora de uma etapa onde a gente precisa de quê? Principalmente utilização de oxigênio. Por isso que ela se chama o quê? Também fosforilação oxidativa, tá? Aonde nós vamos ter uma maior produção de ATP, síntese de ATP, tá bom? Então, nós vamos precisar o quê? De reoxidar o NADH e o FADH. Quando eu faço... O que é reoxidar, pessoal? Ligar molécula de oxigênio. Então, quando tem maior quantidade de molécula de oxigênio, o que o NADH e o FADH vão fazer? Eles vão fazer o transporte do hidrogênio para se ligar com molécula de oxigênio, para formar o quê? Molécula de água. Tá? Então, eu vou ter uma grande quantidade de moléculas de água e de oxigênio liberado nessa terceira etapa.
tá bom? Então, a fosforização oxidativa, eu vou ter a utilização, a quebra do ATP, tá bom? Eu vou ter uma energia liberada de 32 ATPs nessa etapa, tá bom? Então, nas duas primeiras etapas eu tive um rendimento energético de 4 ATPs e agora mais 2 ATPs, no total de 36 ATPs, tá bom? Vou colocar um resumão aqui para vocês, 36 ATPs a partir de uma molécula de glicose. Então, na parte resumida, pessoal, eu deixei esse esquema aqui para vocês, depois vai ficar fácil quando vocês pegarem esse esquema, tá bom? Para ter uma dinâmica, uma visão maior de todas as etapas, tá bom? Então, na glicose aeróbica, eu vou produzir 2 ácido pirúvico, mais 2 NADH, tá bom? E eu vou produzir também 2 ATPs. No ciclo de Krebs, porque ele dá 2 voltas, a cada volta ele produz 2 ATPs, tá bom? Eu vou ter aquela reação onde eu vou converter, tá? A glicose, o ácido pirúvico em acetil-CoA, tá bom? Eu vou produzir 6 NADH, mais 2 FADH2 e o rendimento energético 2 ATPs, tá? Aí nós entramos na cadeia respiratória, aonde nós vamos ter a maior ação das enzimas oxidativas, olha só, 2 NADH, mais 2 NADH da glicose, mais no ciclo de Krebs 6 NADH e mais 2 FADH2. Então é muita enzima oxidativa, tá? Para se ligar, para levar o hidrogênio a se ligar ao oxigênio, para formar o quê? Água, tá? Então nós vamos ter um rendimento energético aí de 32 ATPs, tá bom? Na cadeia respiratória, um total de 36 ATPs a partir de uma molécula de glicose. Bom, só um paralelo aqui, pessoal, entre as duas vias, tá bom? As duas vias energéticas, onde que a gente quebra a glicose, tá bom? Da parte aeróbica, pessoal, eu vou ter o quê? Eu vou utilizar o glicogênio, vou converter esse glicogênio que está estocado aí, principalmente no seu músculo, tá bom? E no seu fígado. Nós vamos ter essa quebra de glicose, claro, para liberar o ATP, e vão ser todos convertidos em ácido pirúvico, pessoal. Quando eu falei acho que na segunda aula, pessoal, que o nosso organismo ele pega moléculas de proteínas, de gordura e transforma ela em molécula de energia, de ATP, é justamente a conversão para ácido pirúvico e ele vai entrar normalmente, ele vai entrar na célula normalmente como ácido pirúvico e ser convertido em acetil-CoA, produzindo energia da mesma forma, tá? Justamente na respiração celular. Bom, e na aeróbica nós temos oxigênio suficiente, tá, para produzir ATP, nós vamos produzir também água, né? E claro, como eu utilizei muita energia, nós vamos produzir o gás carbônico. Nós utilizamos oxigênio para produzir energia, nós gastamos e produzimos o gás carbônico também. E na aeróbica, a única diferença é que meu oxigênio ele está insuficiente. Então, quando o meu oxigênio está insuficiente, eu acabo o quê? Produzindo o ácido lático, né? O lactato em excesso, que é um tipo de sal. Bom, pessoal, falando em energia, uma estimativa, tá? Vamos pensar assim, de uma reserva corporal que a gente tem energética, tá? Então, nós temos o glicogênio muscular, ele tem mais ou menos reserva 2.000 quilocalorias, tá bom? De um corpo de aproximadamente 65, 70 quilos, tá? Então, quanto maior o corpo, mais reserva energética ele tem, tá? O glicogênio hepático, ou seja, que fica lá estocado no fígado, cerca de 280 quilocalorias, tá? O nosso tecido adiposo, que é a nossa maior reserva energética, 141.000 quilocalorias. E as proteínas, que a gente não quer muito ficar utilizando, proteína como fonte energética, que é a estrutura corporal, cerca de 24.000 quilocalorias. Bom, lembrando que as gorduras, pessoal, tecido adiposo ou triglicerídeos, né,
aquele líquido mesmo que a gente utiliza de energia dentro da célula adiposa, é o que a gente mais tem de reserva energética. Porém, a mais utilizada, principalmente o quê? O glicogênio muscular, tá? Pelas nossas atividades. A maioria da população, ela gasta mais o glicogênio muscular pelo tipo de atividade que faz ao longo do seu dia a dia, né? No mais, a maioria agora está o quê? Tá deitado, tá sentado, tá comendo alguma besteira aí, assistindo a minha aula, tá bom? Espero que ninguém esteja no boteco já, ainda não, tá bom? Mas, enfim, você está o quê? Em repouso praticamente vendo a aula, tá? Então, você está gastando mais o quê? Glicose, principalmente muscular e hepática neste momento, como fonte energética, tá? Bom, pessoal, para finalizar essa parte, daqui a pouco pode terminar o link, se terminar a aula, pessoal, vocês voltam, retornam no mesmo link, tá bom? Porque daqui a pouco eu vou abrir o processo de dúvidas, tá? Das questões, da atividade, para a gente discutir aí, traga essas dúvidas aí que a gente vai discutir agora daqui a pouco. Então, pessoal, só para completar, tá bom? Nosso metabolismo e manutenção da vida está diretamente relacionado com troca de substâncias e as diferentes concentrações características de cada estrutura. Então, nosso metabolismo, pessoal, nosso corpo, ele vai manter esse funcionamento à base de quê? Várias reações químicas, tá? Inclusive para produção de energia. Ok? Por isso que nós temos essas demandas de vários tipos de vias energéticas, com várias etapas, justamente para manter o nosso funcionamento corporal. Tá bom? Deixa eu tirar o slide da tela. Ok? Bom, pessoal, vamos abrir para as dúvidas, questionamentos, pedidos de socorro, né? Pode ser no chat, pode colocar pergunta no chat, pode abrir o microfone, desde que não esteja cachorro latindo aí, gente gritando, tá bom? Fiquem à vontade. Eu estou à disposição agora para as dúvidas. E as questões lá das atividades, nenhuma questão que merece uma discussão? Quem me mandou mensagem hoje a respeito do valor calórico lá? Foi um aluno da enfermagem. Como assim 2 ATP se transforma em 4 ATP, professor? Em qual via energética, qual etapa energética você está falando, ou via energética? 2 ATP se transforma em 4. Na quebra da glicose, eu vou... Na quebra da glicose, na primeira etapa, tá? Eu vou produzir 4 ATP, só porque eu gasto 2, tá bom? Então, eu vou diminuir apenas 2, produzindo 2 de rendimento. Ah, foi o Matheus. Matheus me perguntou a respeito da questão lá do rendimento energético, pessoal. Olha só, uma grama de carboidrato rende aproximadamente 4 quilocalorias, tá? 1 grama de proteína, aminoácido, ela rende mais ou menos 5 quilocalorias, mais ou menos, pode variar de acordo com a literatura, tá? E nosso lipídio, tá? Ele rende cerca de 9 quilocalorias por grama, tá bom? Nossa produção de ATP, pessoal, do ciclo de Krebs, é porque ele dá duas voltas, tá? Porque nós temos 2 ácidos pirúvicos, a cada ácido pirúvico é uma volta. Por isso que rende 2 ATPs, tá certo? 4 ATPs em 2 voltas,
tá? Só porque a gente gasta 2. Pelo amor de Deus, volta às aulas presenciais. Eu também concordo, eu tô louco para voltar às nossas aulas presenciais. Pessoal, sobre revisão nas aulas presenciais, olha só, a gente pode fazer sempre um paralelo, tá? Eu estou ali explicando na prática, a gente pode, eu vou alinhar, vou tentar fazer um paralelo com a parte teórica ali junto com a prática para vocês, tá? Só para a gente também ter uma assimilação melhor, tá bom? Não quer dizer que prática vai ser aquela literalmente só prática, a gente vai discutir a parte teórica também, tá bom? Não se preocupem, tá? Perguntas, perguntas. Estou acompanhando o chat aqui, pessoal. Bom, pessoal, retornando um pouquinho aqui do ciclo de Krebs, olha só. No ciclo de Krebs, onde nós vamos ter o quê? A conversão, a utilização do ácido pirúvico. Lá na primeira etapa, nós produzimos o quê? 2 ácidos pirúvicos, tá? Porque foi convertido, tá bom? Entrou aquela molécula de glicose, né? Nas cristas mitocondriais. E lá nas cristas, pessoal, essa molécula de glicose ela foi convertida. Porque quando você entra num meio celular, em diferente meio celular, existe níveis de enzimas, níveis de acidez que provocam uma reação na molécula, ou seja, transforma essa molécula em algo, entendeu? É a mesma coisa de você pegar uma colher de açúcar e colocar o quê? Num copo com água. Ela já vai sofrer uma modificação molecular, tá certo? Então, essa modificação molecular porque entrou num ambiente diferente. Apesar que dentro do copo de água tem a mesma quantidade de quê? De açúcar que você colocou lá, tá certo? Mas ela sofreu uma modificação. Então, quando a gente produziu 2 ácidos pirúvicos lá na glicose aeróbica, na primeira etapa, nós vamos entrar numa outra parte da mitocôndria chamada o quê? Matriz mitocondrial. Lá ela vai encontrar outras enzimas, um outro nível de ambiente ácido, tá certo? Que vai converter essa molécula, tá bom? De ácido pirúvico para uma outra molécula chamada de quê? De acetil-CoA, tá? Então,